Graças. Para finalizar, convido Eliane Guarado para moderar o debate. Eliane é arquiteta e urbanista, mestre e doutora pela USP, pós-doutora pela PUC Campinas. Atua na Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia, na graduação e no mestrado em Recursos Naturais. Líder do grupo de pesquisa CNPq Arbórea, Arborização, Recursos Naturais e Sustentabilidade, coordenadora do Laboratório da Paisagem da UFMS. Aberto às perguntas. Obrigada, Mário Gabriel. Muitíssimas graças, Alfredo. Muito obrigada, Luciana. E Marcelo também. Nós tivemos aqui um painel bastante interessante, 3 visões distintas e complementares de um mesmo aspecto. Eu não quero me alongar fazendo análises não me cabe, e eu gostaria muito de que vocês pudessem já dirigir as suas perguntas. Se identifique, por favor. Maria Inês. Eu quero fazer uma pergunta para o Marcelo. Como que você vê a internet da natureza vindo para o Brasil? Você acha que é uma coisa que vai ser cada vez mais rápida ou não? Você diz internet das coisas ou soluções baseadas na natureza? Internet da natureza, que é um termo dado pela Nadine Gale, que é focado exatamente no sensoriamento remoto, internet das coisas, na arborização urbana. Poxa, eu acho que é o futuro, né? Como que se chama mesmo? Marines. Marinês. Ô Marinês, eu acho que com certeza aí é o futuro, mas eu talvez esteja um pouco distante, né? Porque eu tenho atuado muito no setor público e aí a gente acaba se confrontando um pouco com essa distância, né, que a gente tem dessas tecnologias que estão cada vez mais acessíveis. Eu acho que elas têm se popularizado muito, mas como já foi dito até hoje, né, 95% das nossas cidades aí, elas são até 30 mil habitantes, 40 mil habitantes, tem muitas ainda dificuldades de não só ter o acesso às ferramentas que naveguem, né, mas às operações. Então, eu acho que assim, a nossa opção em tecnologia foi começar pelo mais simples, pelo mais rápido, pelo mais óbvio, e aí depois incrementando novidades, tá? Eu acho que eu dividi ali um pouquinho, tentei dividir, né, embora com pouco tempo, a parte de sensoriamento remoto para planejamento e a parte de aplicação. Aí a gente já tem colocado alguns IoTs, mas mesmo assim eu ainda enxergo uma distância, né, de algumas cidades assim que trazer isso para o celular já é a digitalização simples e pura do que é um laudo no papel, um fluxo, processo, já é um ganho. Então, com certeza é um caminho, tá? Mas é um caminho ainda que talvez não ande nessa velocidade tão grande, né, de acessibilidade para as prefeituras. Boa tarde, Fernando, lá de São Carlos, vivi a vida toda em São Carlos, agora estou na Universidade Federal de São Carlos, só que não em São Carlos, em Buri. Para a colega Luciana, né, que responde com certeza aos demais colegas aí, porque ela fala do sair da caixa, né? Se você puder aprofundar um pouquinho mais esse tom, porque é um tema tão importante, Luciana, que você rabiscou aí na sua bela apresentação, né? E obrigado a todos os colegas palestrantes. Obrigada, Fernanda. Eu acho que essa é o grande desafio que a gente tem para esse futuro. É conseguir instituir lugares ou estruturas de planejamento que consigam abarcar
diferentes campos disciplinares, ou seja, nós precisamos trabalhar em rede, porque nas prefeituras é exatamente aquilo que foi dito aqui. Cada secretaria faz uma coisa, ninguém se conversa, é um bate-cabeça. Então, como é que nós conseguimos fazer isso? É uma questão de gestão, sem dúvida nenhuma. Nós precisamos ensaiar isso nas nossas universidades, porque eu acho que é um bom jeito da gente mostrar que deste modo é mais profícuo, nós colhemos melhores frutos, nós vamos bater menos cabeça. Então, imagine que uma grande estrutura de planejamento possa orquestrar as outras secretarias, de modo, inclusive, que esses sistemas inteligentes possam ser utilizados também. Mas eu acho que o maior desafio é, de fato, político, não é? É, primeiro de tudo, a gente aprender que é preciso aprender com o outro, é preciso somar, é preciso ouvir o outro, não é? Descer do salto e abrir a prancha ou abrir a tela do computador, ou a holografia, o que quer que seja, mas trabalhar junto e aportar os diferentes saberes. Aí a gente vai dar um salto qualitativo de fato. E começar passo por passo. Começa com um território, começa com alguns bairros, começa com uma bacia hidrográfica. E aí esse ensaio certamente dará frutos, como esses que eu vim mostrar para vocês. Agora a gente já está fazendo um planejamento, inclusive financiado por um edital da FEIDRO. A UGRE, que São Carlos participa, tem 34 municípios. E essa metodologia de pegar o córrego conflito, que seria o córrego conflituoso, né, da cidade, e trazer esse processo de leitura, a metodologia, a entrevista com os gestores, a gente está tentando fazer isso nos 34 municípios ao mesmo tempo. Está todo mundo sem fôlego, para falar bem a verdade para vocês, assim, é aquele jogo treino que a gente está, conforme vai acontecendo, a gente vai alterando. Mas vejam que bacana, nasce de um edital, de uma demanda induzida do Comitê de Bacia. Isso faz acontecer uma equipe interdisciplinar e nós conseguimos colocar isso nos 34 municípios, está acontecendo. Prometo que no próximo encontro, se for possível, eu trago para vocês essa experiência. É isso. Bom, boa tarde a todas e todos. Daniel Caixe, de Ribeirão Preto. Primeiro eu gostaria de parabenizar os palestrantes pelas excelentes apresentações, o Alfredo, o Marcelo, a Luciana. Parabenizar também a comissão organizadora, principalmente a professora Eliane, que eu sei que ela tem uma responsabilidade muito grande por trazer esse tipo de abordagem para o Congresso, né, para o CIBAL. Estava conversando com o professor Pedro Calazzi, com a Alana, como é importante, acho que a SBAL puxar cada vez mais esse tipo de abordagem das diferentes escalas do planejamento, né, para depois a gente chegar na árvore, como são complementares. E a minha pergunta é complementar do professor Fernando. Eu queria saber de vocês, se vocês conhecem alguma boa experiência de algum bom município, alguma boa cidade, ou como vocês acham que deveriam ser. Qual instância de governança dentro de uma prefeitura, por exemplo, esse tipo de abordagem deveria ser tratado? Secretaria de Planejamento, Secretaria de Meio Ambiente, Instituto de Planejamento. Queria ouvir um pouco de vocês. Obrigado. Ô Dani, tudo bem? Eu vou começar aqui, depois vou passar o microfone, porque também essa é uma dúvida que já me tocou, né? Eu acho que tudo começa no planejamento, né? E uma das coisas que eu estava até falando com a professora Luciana é que muitas vezes o planejamento é interrompido na troca de gestão. Simplesmente muda a gestão, muda de amarelo, vai ser azul porque eu não gosto do amarelo e é assim que o outro prefeito fazia. Então eu acho que você ter um planejamento forte, curto, médio, longo prazo, ele economiza muito na gestão, né? Hoje a gente falou só no nosso mini curso lá no planejamento da aquisição de um software para a gestão, que estava lá, hoje a gente pôde acompanhar, né? Então eu acho que tudo começa aí por essa arquitetura de o que vai ser a receita do desenvolvimento. Você vê como fica mais claro, né, quando ela coloca isso. E esse planejamento precisa ser independente, precisa ser técnico, precisa ser de uma forma que
seja pluridisciplinar, não pode ter viés político, né? Então, eu acho que realmente é a minha percepção que eu tenho acompanhado nas prefeituras, né? E para tudo, planejamento da paisagem, planejamento de aquisição, planejamento operacional, né? E eu acho que é por aí, tá bom? Eu queria só agregar uma coisa que eu acho que eu mesma fui descobrindo conforme a minha carreira foi avançando e meu cabelo foi ficando branco. Que é, primeiro de tudo, a diferenciação entre política de gestão e política de Estado. São duas coisas diferentes. Tá? A política de gestão dura os 4 anos. A política de Estado atravessa as gestões. Como é que a gente chega na política de Estado? Não é uma resposta simples. Ela tem a ver com estruturas de planejamento forte. Por exemplo, que não se abalam com a troca de gestão. Como é que a gente chega nesses institutos? Como é que eles sobrevivem? Eles têm a ver com o poder legislativo. Compreende? Isso tem que atravessar os anos. A gente tem, assim, ninguém gera uma cidade em 4 anos apenas. Gestão só. Mas não essa coisa que vai continuar o tempo do crescimento de uma árvore. Como é que a gente pode ter uma continuidade se de 4 em 4 a gente muda a pessoa e a pessoa vai para o amarelo e deixou o azul? Então é isso, assim. Eu acho que, primeiro de tudo, eu diria que é política sem ser interesseira, não é? Ou seja, é só usar a palavra política como talvez ela devesse ser usada na nossa cultura. Não tem muito trânsito dentro desse uso da palavra política, porque a gente sempre associa com essa questão do interesse, que é um entrave na vida de qualquer técnico, não é? É um fato. Então, assim, batalhar pelas estruturas que são aquelas que vêm ou que são capazes de gerar política de Estado. Eu acho que esse é um bruto desafio para nós. Entender como fazer isso. E, enquanto associação, batalhar por isso. É por aí. Yo enfocaría, es una respuesta que no es tan fácil de responder experiencias exitosas, porque yo lo encararía de otro punto de vista, que es la de que estamos en presencia de un proceso histórico también. Es decir, como proceso, nosotros estamos viendo precisamente a Floresta Urbana viva. Es una experiencia que salta de escala en la revolución industrial. Con la aparición de la ciudad industrial aparece este proceso que tiene escasos 2 siglos, menos de 2 siglos. Por lo tanto, creo que hay que entender que este tema tiene más futuro que pasado, primer tema. Por lo tanto, yo creo que estamos en presencia de experiencias que van alimentando, enriqueciendo un proceso histórico donde nos estamos encontrando todos nosotros ante un cambio de paradigma, donde la revolución industrial del vapor y el petróleo y hoy hacia las tecnologías limpias, incluso la gestión informática inteligente, artificial, de la gestión, y hay todo un panorama de actualización y potenciación de la naturaleza que integramos e integrada en nuestras ciudades, que está siendo exitosa en distintas experiencias. Las experiencias, por ejemplo, en China, de los arroyos rehabilitados, de jardines bioremediadores, por ejemplo, las experiencias lúdicas, educativas, infantiles, con botánicos infantiles, los techos o las coberturas verdes de edificios. Es decir, hay una serie de tendencias que hacen que la gestión va siendo más rica en recursos y aplicaciones técnicas y al mismo tiempo donde hoy la comunicación permite aprender en tiempo real las experiencias en distintos lugares del mundo. Entonces yo creo que si entendemos que es un proceso, los éxitos y los fracasos van siendo acumulativos y creo, yo soy optimista, en un círculo virtuoso hacia el futuro. Por eso esfuerzos como los que hace SBAU, que es una institución líder internacional, no solamente en Brasil, SBAU es una referencia internacional, y el esfuerzo en este caso en Campo Grande que nos reúne en esta asamblea sobre la ciudad viva me parece que es parte del camino que tenemos que hacer. Entonces yo le quedaría ese lado. Agradecer pela apresentação e a questão vai para a professora Luciana e também para o professor Alfredo. São 2 aspectos. Um, que eu acho que uma coisa que talvez não tenha sido
não esteja sendo, assim, de maneira geral, na qualidade abordada, é a dimensão que eu coloco como uma dimensão regenerativa, né? Quer dizer, dentro da perspectiva da recuperação da paisagem, da importância dessa relação com o ser que está lá, mas também valorizar esse resgate histórico local ali, né? Quer dizer, onde tem toda uma tradição. Então, eu acho que isso deve ser considerado também, porque cada técnica pode ter uma resposta diferente de acordo com a tradição local, as condições, enfim, históricas dali. Então, eu acho que isso é super importante levar em conta para não se perder também nesse processo, né, as características singulares daquele local. Então, esse é um ponto. E o outro, eu acho que o professor Alfredo abordou também, a importância dessa mudança de paradigma. Às vezes a gente fica tentando resolver o mesmo problema com os mesmos instrumentos, e às vezes falta um pouco de quebrar um pouco esse paradigma para estar aberto a novas possibilidades, novas soluções que não estão na literatura, elas precisam ser criadas porque justamente a gente está, né, assim, em frente a processos dinâmicos, né, e não, vamos dizer assim, processos viciosos, né, essa questão, reflexão. Eu achei que foi menos uma questão e eu concordo com você. Não? Parece razoável. Tinha uma coisa que o Daniel tinha perguntado, né? Por exemplos, né? Exemplos contemporâneos. Para mim, uma cidade que se tornou assim, inspiradora é Vitoria-Gasteiz, na Espanha. Ela tem mais ou menos a mesma população de São Carlos e tem um sistema de espaços livres incrível, inclusive com agricultura urbana, sistema de parques, de conservação, questões de patrimônio, bicicleta para tudo quanto é lado. É uma coisa assim, parece muito bom de se morar por lá. Boa tarde a todos, eu me chamo Zenaide, sou arquiteta, trabalhei 18 anos na Prefeitura do Recife, com planejamento urbano, então compreendo bem a fala de vocês que trabalham na gestão e sei das dificuldades que são enfrentadas no cotidiano e como é difícil a gente vencer muitas vezes a política, principalmente a política partidária, né? A gente tem uma política como a professora bem falou, de Estado, que é pensar o bem e é muitas vezes atropelada pela política partidária, dos interesses, das gestões que duram apenas 4 anos. A minha fala é no sentido de parabenizar o ISBAL, né? A ISBAL, que trouxe um tema tão importante como o desenho urbano para se falar sobre a floresta, sobre as árvores. Então, a professora Eliane está de parabéns. A gente conversava um pouco sobre isso, sobre a importância de se ter cada vez mais arquitetos também na ISBAL, porque eles são responsáveis por planejar a cidade. Muitas vezes eles têm que fazer o planejamento das calçadas, dos parques, e eles têm que ter esse conhecimento ampliado, porque nem todo arquiteto consegue ser tão sensível às árvores. Eu falo porque sou arquiteta. Então, na academia, nem sempre a gente consegue ter essa compreensão da importância. Hoje, cada vez mais, as cidades estão se tornando verdes pela necessidade, né? A gente fez uma palestra sobre biofilia e é uma necessidade que as cidades, as históricas, as antigas, as mais novas, elas se tornem ambientes vegetados, onde essa integração com a natureza cada vez mais vai ser cobrada pela própria população. E aí tanto o governo como a iniciativa privada vai buscar esse encontro com a natureza. Então a minha fala era nesse sentido, que a gente pense o desenho urbano como solução para evitar problemas futuros,
a gente vê sempre a discussão da bendita fiação, né? A árvore ou os fios elétricos. Então, uns defendem que a árvore tem que passar, ser maior, a gente não pode olhar para cima, tem que olhar para baixo na hora de plantar. E aí eu digo que a gente tem que pensar antes, quando se constrói essa calçada, onde vai se botar essa rede e a interface com a natureza, e respeitar a vegetação como um equipamento urbano importante que tem que ter seu local. Era só isso. Obrigada. Era uma observação, Zenaide, ou era uma pergunta? Você espera algum comentário? Era mais um agradecimento, parabéns. E se quiserem comentar alguma coisa, seria maravilhoso. Eu agradeço pela sensibilidade despertada pelo tema. É um tema realmente importante, a gente precisa trazê-lo mais vezes. Trazer a discussão sobre falava para o Benassi, indissociabilidade das interações escalares, né? A gente não faz o pequeno se a gente não fizer o grande antes. E não faz projeto se não tiver planejamento. E esse planejamento deve descer nas escalas, né? Eu passo a palavra. Acho que vocês têm mais a dizer. Eu acho que uma questão bacana de colocar aqui, e que acho que é chovendo molhado para a maior parte de vocês, ou seja, a questão da árvore pensada como uma infraestrutura, né, ela não significa descaracterizar a dimensão de vida que tem a árvore, mas é compreender que é uma infraestrutura verde, portanto viva, que compõe uma complexidade que é a urbana, que tem um montão de camadas, ou seja, você tem o subsolo, o esgoto, a fiação, e aí você vem com a pavimentação, porque tem um tipo de pavimentação ou outro, tem a questão de onde vai a árvore, e tem o passeio das pessoas, tem a questão do patrimônio, da história do lugar que já pode estar ali, e tem a questão da drenagem, que é imensa. Num país tropical que chove o que chove. Uma coisa é a gente abrir as revistas, olhar a internet, olhar esses países de primeiro mundo. As condições climáticas são completamente diferentes. As nossas chuvas são uau, não é verdade? Os nossos rios pulsam metros quando chove muito. É preciso constituir o nosso desenho urbano. Não é? Acho que é isso. Um bocado de investigação aí. Temos uma pergunta? Sim. Por favor, eu peço a compreensão de vocês, me desculpem, de dizer que essa será a última pergunta. Não significa que vocês não possam interagir com nossos colegas, né? Eu acho que podem procurar depois, todos vocês, eu tenho certeza que vão ficar até o final do evento, mas a gente tem um tempo bem curto aqui para iniciar a assembleia dos associados da ESBAL. Então, vou pedir, então, para endereçarem a pergunta, que vai ser a nossa última. Obrigada. Eu também queria mais parabenizar. Eu acho que foi muito bem colocada essa questão do desenho urbano. A gente, Rosa que está falando, do Espírito Santo, trabalha com paisagismo e arborização, mas eu acho que a gente tem que entender, como a Luciana falou, a árvore como um elemento vivo de infraestrutura na cidade, mas, sobretudo, é muito importante, a gente tem essa clareza, mas a gente precisa passar uma clareza para o público de que a árvore tem o tempo dela. A gente não pode achar que ela vai crescer na mesma velocidade que a gente quer. Então, a gente precisa passar isso, porque senão... Eu não tenho nada contra as palmeiras, sobretudo aqui que tem as araras, mas eu acho que, assim, essa história de ser permitido o transplante da palmeira com um tamanho já adulto, maduro, às vezes faz com que a árvore perca um pouquinho de terreno, né? Porque a palmeira não tem aquela história que cai muita folha, então fica mais fácil de limpar as cidades. Então, assim, eu acho que, assim, fiquei muito feliz com a gente falar de floresta urbana, viva, e me lembrei muito aqui de Aziz Abissab, que falava sempre
que, olha, quando chove o pessoal me liga. E aí eu falo, uai, cadê o planejamento? Vocês não planejaram, vocês tamparam os rios, né? Então, está quase sem árvore nenhuma a cidade. E aí vocês estão falando nisso. Então, a infraestrutura verde, ela passa sim pela questão da arborização, passa sim pela questão dos diversos estratos e da gente convencer de que, assim, nossas cidades precisam de árvores grandes. É muito importante a gente ter essa clareza. A árvore, ela tem essa importância gigante. Então, assim, é mais parabenizar, assim, que eu acho que um tema super, super importante, trazer o desenho urbano. O planejamento, realmente, eu entendo que é a chave. Obrigada. Nós é que agradecemos, eu imagino que fale por todo mundo, mas a ideia é que pensar sistemicamente é fundamental ter clareza do indivíduo, né, da árvore indivíduo. Mas pensar sistemicamente significa a gente alcançar um outro nível, que é o nível do planejamento, em que a gente está pensando em temperatura, em drenagem, a gente está pensando naquilo que eu prefiro chamar de benefícios ecossistêmicos, não serviços. Serviço não é uma palavra, eu entendo que veio do inglês, é service lá, mas eu acho que a gente tem benefício, a natureza não tem serviço nenhum, né? A ideia de que as pessoas estão envolvidas, a fauna está envolvida, e a gente tem que pensar sistema também em vários níveis. Não tem outra alternativa. A gente tem que construir melhores cidades e, mais do que isso, melhores entornos de cidades. São regiões, a gente está falando de manancial, a gente está falando de produção de comida, a gente está pensando em futuro e desenvolvimento. É isso. Muito obrigada pela sua pergunta, observação, comentário. Obrigada pelas perguntas de todos. Quero agradecer também nossos palestrantes, muito queridos e com temas sempre pertinentes. Nós vamos pedir licença a vocês para desfazer essa mesa, pedir aos palestrantes que nós desçamos.